todos e a todas para mais um dia aí, para mais uma noite, né, do workshop ali Constelar. E sejam todos muito bem-vindos. Tá todo mundo me escutando? Sim, eu Sim? estou tudo bem. Que coisa boa. Que bom então. E vocês, como é que estão depois desses 2 dias aí de workshop, 2 dias dessa constelação maravilhosa que vivemos no primeiro dia? Tivemos ontem também, né, uma constelação tão profunda, tão linda. Tá todo mundo bem? Alguém sonhou alguma coisa? Teve algum sonho? Ressoou algo? Está bem, Célia? Que bom então. Que bom, Estela. Todo mundo bem, graças a Deus. Ok. Tive um sonho maluco. Certo. Daqui a pouco eu vou pedir para você contar esse sonho para a gente. Você quer falar bem rápido? Ou você não quer falar? Oi, posso falar? Fale, amada. Não, foi tão engraçado que da constelação que você fez da moça noite passada, Sim. eu fiquei pensando, né? Porque eu também tô solteira faz um tempo, e eu fiquei pensando nisso, e eu sonhei com um menino que eu era apaixonada quando adolescente, e ele morreu já faz muitos anos, e eu sonhei com ele, sonhei com ele a noite inteira, sonhei que a gente tava namorando. Foi muito, muito estranho, porque ele teve uma morte bem, bem ruim. Ele era campeão de judô, e daí ele começou a usar drogas e morreu, assim, sabe? E eu sonhei com ele à noite, assim, foi bem estranho. Eu acho estranho sonhar com pessoas mortas, mas não foi assim como se eu tivesse sonhado na época que ele estava vivo, sabe? É Sim. como se ele estivesse vivo agora, assim. Eu falei, nossa, foi bem. Só isso, achei bem estranho. Tá. A gente vai abrir sua constelação hoje, tá certo? Ah, obrigada. Sim. Vamos abrir a sua constelação. A gente vai começar o workshop falando de assunto e a gente vai trazer você, se você assim quiser, né? Vamos trazer, Ah, lógico. vamos limpar esse sonho, gente. O Bert Helling, ele sempre nos seminários dele, ele para um pouco e conta histórias, né? Conta muitas histórias. E também ele fala, tem um livro do Bert Helling chamado O Amor do Espírito, que ele traz um pouco sobre o que são os sonhos, né? E Bert usou muitas coisas de hipnose mesmo, de contar histórias para que mudem as cenas dentro do cérebro, né? Então, às vezes, eu mesma, quando eu participei de um seminário com Bert, que tinha situações muito pesadas, muito danosas, ele parava e contava uma história. Justamente isso que a gente conversou ontem, né? Esse cérebro que é feito de cenas e palavras, né? Então, muitas vezes o sonho, ele é o quê? Ele é o que eu falei ontem, ele é uma limpeza. É aquilo que estava tão inconsciente de dor, né? Tão inconsciente que você não conseguia trazer cognitivamente e você trouxe agora pelo sonho. E aí eu digo para você, sabe, Cris, essa palavra, né? Qual sua palavra de vida? A sua palavra de vida, ela estava bloqueada com a dor da morte desse seu ex-companheiro, né? E a palavra de vida que vai curar é o que a gente vai vivenciar hoje na sua constelação, certo? Então vamos ver o que é que a constelação vai nos oferecer hoje. Eu já abri aqui o seminário, né? O workshop ali Constelar, o terceiro workshop gratuito ali Constelar.
E hoje a gente vai tratar o tema amar a realidade tal como é. Tal como ela é. Amar essa realidade. Então eu sou muito teórica, eu adoro trabalhar com as constelações, mas mesmo que as constelações, às vezes as pessoas dizem assim, terapia holística não tem teoria, não tem base, não tem isso. Não, a terapia holística, ela vê o ser humano de uma forma mais ampla, né? Ela vai diferenciar disso. E tem sim muita teoria por trás de muitas terapias, né? Do próprio Reiki, da própria cromoterapia, né? Da constelação familiar. E eu me debrucei durante muito tempo e ainda me debruço nos livros do Bert Helling. Então, tudo que eu vou falar sobre a constelação, eu gosto de trazer a base da teoria do mestre, para que as pessoas possam entender, porque é justamente esse entendimento que vai fazer as pessoas mudarem a visão quântica dela da questão da qual a vida dela está parada. Porque se a vida está parada, a gente está como, gente? Igual como está ontem no workshop, né? 50% eu estou querendo ir e os outros meus 50% está amarrado olhando lá para trás. Então, se eu fico 50% olhando para trás, eu não estou 100% condensada, minha energia concentrada onde? No meu coração. Lembrar que a física quântica trata daqui, ó, do coração. O coração humano é o primeiro órgão a ser formado no útero materno. E é o único órgão que diz assim, pronto, morreu. Só quando o coração para de bater. Então, no coração, inclusive, tem teorias que dizem que o coração tem uma memória imensa de tudo que a gente vive, tudo que a gente sabe, de outras vidas, de uterina, de vida sistêmica, né? Então, é por isso que a nossa vida ela deve acontecer aqui, nesse desejo, porque o coração, ele deseja, ele ama. O racional não, ele quer. O racional diz assim, eu quero aquela casa. Muitas vezes a gente consegue com o nosso ego. Eu quero. Mas saber conquistar uma situação e sustentar abundantemente essa situação e plenamente acontece aqui no centro do nosso ser, no nosso coração. Então hoje, trazendo esse tema, amar a realidade tal como é, eu vou trazer para vocês uma teoria que vocês não vão encontrar em livros de Bert, mas lendo várias coisas dele, eu fui criando esses movimentos teóricos que eu acredito sim que tem lá, mas não tem explicitamente assim. Então, a gente vive numa luta, numa luta psíquica constante, com duas cenas no nosso cérebro, no nosso órgão mais mecânico que a gente tem. É uma luta, sabe? Um ringue onde vai duas pessoas para brigar mesmo, para lutar, né? Quais são essas duas questões? Quais são essas duas cenas que está? Uma cena é a cena do fato real, do que aconteceu na tua vida. Lembrar que quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando de quê? Relacionamentos humanos, certo? Então, a teoria do Bert Helling é a teoria do amor dentro dos relacionamentos humanos. Então, essa primeira cena, essa primeira força de luta é a vida do jeito que aconteceu, a realidade. Então, o que é a realidade para cada um de nós? Cada ser vai vivenciar na vida uma realidade. Tem gente que vai viver a realidade de que a mãe foi uma mãe maravilhosa, uma mãe que fazia cafezinho para as amigas, uma mãe incrível e um pai também incrível. Outras pessoas vão viver a realidade de que o pai abusou, a mãe ficou fazendo bullying com o filho o tempo inteiro. Outra realidade, as pessoas a mãe morreu no parto e ela teve que ir morar com a avó. Então, as realidades, elas são diversas. Isso é um fato.
o sistema que a gente vive, esse sistema terrêneo que a gente vive, quando a gente chega aqui e se instala como humanos, né? Lembrando que desde o primeiro dia do workshop eu trago a teoria de que a nossa essência é o quê? Espiritual. Nós somos seres espirituais. Estamos vivendo uma experiência humana. Então, essa experiência humana nos coloca, através de formas midiáticas, através de televisão, de novelas, de filmes, de muitas coisas, de que a vida tem que ser uma coisa reta, retilínea. Nascer, crescer, completar 15 anos, ter maior festa, ir na Disney, namorar, noivar, casar, ter filho. Nananana. Tem que ser uma coisa reta e perfeita. Isso é uma realidade que é uma ideia filosófica que nos é colocado, certo? E quando, na verdade, quando os seres humanos, com essa essência que eles têm, espirituais, chegam aqui na Terra e se tornam humanos, eu me tornei Elisângela, você se tornou Carla, Rafael, Marisa, Marcos, Maria Eugênia, cada um que está aqui se tornou quem é, não é? Então, quando a gente se torna quem a gente é, nós vamos viver uma realidade sistêmica dentro da família do qual a gente, eu vou usar esse termo, encarnou, certo? Dentro do qual da família da gente teve que vir para evoluir. Então, essa realidade não nos é ensinada de que a vida ela pode vir assim, ó, para baixo, para cima, para o lado, para o outro lado, subiu, desceu um pouquinho, perdeu, ganhou, separou, casou e assim vai. Não nos é ensinado isso, nos é ensinado outros fatos de que tudo tem que dar certo. Então, essa imagem mental dessa cena de que tudo tem que ser exatamente perfeito, né? Principalmente hoje, dentro dessa força aí das redes sociais, né? Temos que ter muito cuidado. Eu aderi ao Instagram, mas temos que ter muito cuidado com essa força da perfeição que tem que estar lá, né? Então, essa realidade é o que é. Aconteceu. Seja uma realidade que foi leve, tranquila, que foi uma realidade saudável, amorosa, ou uma realidade dura, penosa, de um destino difícil. E que destinos difíceis são esses? Um pai que nunca esteve presente, uma mãe que também não esteve presente, uma filha que viu a mãe traindo, uma filha que viu o pai roubando, né, furtando. Então, o que é que vai acontecer com esse fato, com a realidade? Cada pessoa vai construir uma história dentro da mente dela. Essa história são as cenas do que a gente viu ontem, que são vistas pelas percepções, pelo olhar, pela visão, pelo olfato. Eu constelei uma vez uma pessoa, gente, que ela veio constelar, Elisângela, eu quero constelar um mau cheiro que eu sinto. Olha esse exemplo de constelação. E foi com os bonequinhos, né, individual lá em Brasília. E eu falei, tá bom, eu adoro desafios, né? Eu falei, então tá bom, então vamos constelar esse mau cheiro que você sente. E quando a Jacena foi se colocando ali, aonde é que chegou? Ela tinha uma raiva dentro do corpo dela, vindo desse corpo emocional, do mau cheiro, gente, da mãe dela. Ela não conseguia cognitivamente traduzir. Quando eu cheguei, que a cena mostrou que era a mãe, ela disse, realmente, Elisângela, a minha mãe não toma banho. A minha mãe acorda para tomar um banho à noite, ela demora, a gente tem que brigar com ela. Ela não tem o cheiro. E aí eu fiz outras terapias, que quando eu faço constelação familiar, eu também uso algumas técnicas, principalmente o grito primal. Ontem mesmo, gente,
vocês vivenciaram aqui um movimento do grito primal, do Arthur Janov, que foi um dos terapeutas que Bert Hellinger se curou pessoalmente com a terapia do grito primal. Aquele movimento que eu fiz assim para a pessoa gritar, pai! Isso é um movimento. É claro que o grito primal é muito mais profundo, mas esse movimento também pode ser considerado um pequeno movimento do grito primal. Então, quando essa pessoa sentiu que aquele mau cheiro que ela sentia era a mãe, a gente foi para essa cura. Então, essa era uma realidade dela, não tinha como mudar. Ela sabia que, de fato, a mãe dela tinha esse hábito, né? Tinha esse hábito de não gostar de tomar banho. Então, esse é uma coisa que eu quero trazer para vocês. O fato da realidade, das cenas e das vivências sistêmicas que nós vivemos através do sistema do qual a gente nasce. Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, né? Então, essas histórias, esses fatos, essas experiências e relacionamentos humanos, elas vão criar dores. Nós estamos voltando também o pensamento de ontem. Amor e dor, né? Vai criar uma dor. O que é que o ser humano faz, em geral, com a dor? A dor geralmente assusta as pessoas. Qualquer dor que seja uma dor física e principalmente quando é uma dor emocional, porque a maioria não estão acostumados a lidar com a dor emocional. Entra logo por um processo de depressão para tomar muitos remédios e assim vai, né? Então essa dor que é criada, e eu vou trazer aqui para vocês uma outra teoria chamada do grito primal, do Arthur Janov. O Arthur Janov fala que essa dor, ela vai sendo construída através de um poço primal. A gente constrói dentro da gente um poço primal. Ou seja, a gente vai colocando dores e mais dores. A mãe que não foi no aniversário, o pai que ficou ausente, o marido que traiu, e o dinheiro que não chega, dinheiro que não tem para pagar a conta, e a gente vai colocando dores e mais dores dentro desse poço. Vamos imaginar um poço aí primal. Então, quando somos pequenos, a gente vai suportar essas dores, porque a gente não tem o que fazer. Uma criança que ela é maltratada pelo pai ou pela mãe, ela não vai conseguir dizer assim, eu vou agora arrumar minha roupinha e vou para o mundo, conseguir outra casa para eu morar. Ela não vai fazer isso, ela não vai ter forças e nem raciocínio para fazer isso. Ela vai suportar a dor. E o que é que essa dor vai fazer? Vai acumular dentro do corpo emocional dela. Aí a gente volta na teoria de ontem, da criança ferida. Então, quando essa criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, vai se tornando adulto, ela pode entrar para dois caminhos através dessa dor. Dependendo da alma dela, tudo vai depender da alma da pessoa. Se a pessoa tem uma alma extremamente empoderada, tem gente que eu constelo, que tem uma alma tão empoderada, que vem fazer uma constelação comigo, só volta depois de 3 anos. Porque diz assim, eu estava emaranhada por causa disso? Pois eu não quero não, eu vou devolver para minha mãe. Mãe, fique com a tristeza que eu vou viver minha vida. Eu sinto muito, mas eu vou viver minha vida. Então isso são almas que já vêm com esse empoderamento determinada para dizer, eu tenho que trilhar o caminho espiritual que eu vim fazer aqui nessa terra. E não tem nada que vá me prender, né? Então, quando essa dor ela tá muito latente dentro da gente, o ser humano ele pode tomar 2 caminhos. Ou ele pode se tornar vítima dessa dor, ele pode ficar preso a essa dor e dizer, eu não consigo me casar porque minha mãe fez isso, isso e isso. Eu não consigo engravidar porque aconteceu esse fato na minha família. Eu não consigo melhorar e assim vai. Então você vai se tornar vítima. A vítima, Bert Hellinger até diz, né, que ele não constelava vítima, porque vítima ela não quer cura.
ela quer um aliado para a dor dela. E eu tenho experiência de consultório que isso é pura verdade. Quando chega uma vítima, gente, a primeira característica de uma vítima é chorar compulsivamente. Mas chora compulsivamente. É um choro, vamos dizer assim, uma palavra assim, né? Lágrimas de crocodilo. Chora aquela lágrima que apenas cai, mas não tá vinculado à emoção. Tem a dor, a gente não nega a dor, mas a vítima, ela chora para te convencer de que você tem que aceitar e concordar com a dor dela. E de que ela não pode mais fazer nada, crescer, mas fazer nada porque ela sofreu aquele abuso sexual, porque a mãe dela não criou ela, porque ela ficou sendo criada pela vizinha, e assim vai. São as histórias de cada ser humano, né? Aí eu estou falando da parte humana, quando a gente está encarnado. O outro caminho, depois que a gente cresce, que passa por N situações de histórias, de cenas, de situações de vidas, dentro do sistema do qual a gente nasceu, e que ninguém está livre disso. As histórias e as dores vão existir, independente da construção de que Bert Hellinger deixou da constelação familiar para o mundo. Sempre vai existir sistema que deixa as marcas de dores e tudo mais, né? Porque é algo muito complexo esse plano da humanidade. Então, o outro caminho é transcender essa dor. É transcender. É dizer assim, caramba, meu pai ficou ausente na minha vida, a vida inteira. Então foi a ausência dele que me fez criar força para eu ir para o mundo, ganhar dinheiro. Foi a ausência, foi a morte do meu pai que me disse assim, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que passar no concurso, porque senão a minha família não vai ter com quem se sustentar. Então vocês percebem que é o ângulo pelo qual a gente olha a cena, a história, né? Então a pessoa vai lá, perdeu o pai quando criança. E a pessoa viu a mãe com 3 filhos pequenos, você tinha em média 15 anos, vamos dizer, e você decide, não, eu vou ter que passar no concurso, porque meu pai morreu, e se não for eu, a minha mãe vai se dar mal. E essa pessoa criou força por quê? Por causa da morte do pai. Então ela transcendeu a dor. Ela precisa também entender que ela transcendeu, né? Porque às vezes você vai lá, é concursada, mas ainda tá com a dor, pensando que aquela dor não vai sair nunca de você. Então, esse lado é o lado do fato da realidade que eu quero trazer para vocês. Com todos esses fatos. A outra força... Liga ali, por favor. Desculpa, gente. Só é desligar aí, né? A outra força, lembra que eu do início eu estava explicando que tinha 2 forças? A outra força é a força o que eu quero, o que eu gostaria. Então vamos voltar. O fato que aconteceu e o que eu gostaria. O meu pai nunca esteve presente. Isso é o fato, isso é a história, isso daqui é o destino espiritual. Ele deu a vida, mas ele nunca esteve presente. E o que eu gostaria? Que ele estivesse presente na minha vida. Que ele estivesse me buscar na escola. Que ele fosse me levar para chupar sorvete. E assim vai, certo? Só um minutinho, gente. Ali pega a chave, tá? Não esquece de pegar a chave lá na guarida. Tá. Depois apaga. Então, o outro fato é esse. É o que eu gostaria. Então, o que é que vai acontecer? Essas 2 cenas dentro da gente. Antes de eu falar disso, eu vou descrever o que significa eu gostaria.
Eu gostaria que minha mãe fosse mais amável, eu gostaria que minha mãe fosse mais equilibrada, espiritualizada, que meu pai tivesse presente, que fosse um homem que não fosse alcoólatra. Isso tudo, eu gostaria que meu irmão não fosse envolvido com drogas. Eu estou dando exemplos, né? Isso tudo está atrelado, lógico, a um ego dor. A um ego, é o que eu quero. Às vezes você gostaria, não, eu gostaria que meu pai não fosse mais alcoólatra. Você não está atrelada ao ego aí, você está atrelada a um desejo de cura. Mas esse desejo não está dentro da força do destino desse homem, do que esse homem não consegue olhar para o pai dele. Então, o que a gente quer, o que a gente gostaria que fosse na nossa vida, está atrelado ao nosso ego. Ego, dor, certo? Vamos usar essas duas palavras, ego, dor. Esse ego, dor, o que é que ele faz com a gente? Ele nos paralisa. Você fica lá, ó. Eu gostaria que meu pai viesse me buscar na escola. Aí você fica parada lá. Você fica parada como? Fisicamente? Às vezes sim, mas em geral você fica parada emocionalmente. Ou seja, você fica buscando encontrar um marido, um companheiro que te busque no trabalho, que te leve para chupar sorvete, que faça o que teu pai não fez. Então, essa paralisação faz você ficar no movimento de coitadinha, a bichinha, não teve pai presente na vida dela, né? Então, descendo um pouco mais dentro dessa outra força, essa cena, essa paralisação, ela cria uma cena egóica dentro da gente, do ego. Tem gente que vai travar uma luta de raiva, de ódio. Egóica, ele vai ter que vir. Ou então, cria-se uma força para que os homens fiquem bajulando ela, bajulando essa mulher, igual como ela queria que o pai fizesse. Então, é um movimento, gente, totalmente egóico, que as relações elas ficam truncadas, ficam relacionamentos que nem você está dentro, 100% dentro do teu coração, nem a pessoa que está com você está 100% dentro do coração dela, certo? Então, essa cena egóica do que eu quero que seja assim, e a cena criada pelo inconsciente do fato da realidade, elas vão se encontrar aonde? No inconsciente. No inconsciente, na luta. Porque ora você fica, né? Ora você fica. Eu não aceito a ausência do meu pai. Vamos colocar esse exemplo. Eu não aceito. Aqui aconteceu. Eu quero ele aqui. Você às vezes não fala mais isso aqui, ó, na voz, mas você fala de forma inconsciente. Então fica uma luta inconsciente. Essa luta inconsciente vai trazer para você a infelicidade. Porque você nem olha para o fato que foi, nem transcende, fica-se vítima e além de vítima, o teu ego fica paralisado. Ele paralisa na dor do que você gostaria. E tudo isso, toda essa infelicidade que vai sendo gerada dentro de você, através do teu corpo emocional, ela tem um caminho de cura. Apenas um caminho de cura. Qual é o caminho de cura? Amar a realidade tal como ela foi. Aceitar o que foi, o fato. Aceitar a sua história. Então, nós só conseguiremos encontrar a nossa felicidade plena, felicidade
quando a gente está em paz com a nossa história tal como ela foi. Exatamente como ela foi. Mas, Elisângela, você não sabe, Elisângela. A minha mãe, olha, ela me bateu a vida inteira. Foi uma dor muito grande. Ela me batia quando criança demais. Eu sofri. O conselho tutelar foi lá em casa, os vizinhos denunciavam. Depois de um tempo, porque tem histórias pesadas, viu, gente? Tem histórias encarnadas pesadas, que muita gente veio aqui vivenciar e limpar karmas, né? Limpar karmas para transformar em dharmas, que é a grande luz que floresce a nossa vida. Então, essas histórias pesadas, elas precisam ser entendidas dentro daquilo que a gente conversou no primeiro dia do workshop, dentro da grande consciência suprema da vida. Então, humanamente falando, a gente às vezes não vai conseguir entender situações de dores extremas humanas, né? Humanas, dores assim profundas. E a gente vai conseguir curvar-se a esse destino quando a gente entregar isso à grande consciência cósmica e dizer, né? Qual a parte da evolução dessas pessoas que precisam passar por essas dores? Quando eu começo a falar isso com vocês, a gente não está dando ênfase aqui à dor. Não, todo ser humano precisa passar por uma dor para poder se encontrar na vida. Não, a vida não precisa necessariamente ter a dor. Mas uma coisa é certa, a dor é inerente ao ser humano. Porque até para nascer, já começamos nascendo com dor, né? Se for um parto normal, um parto cesáreo. A criança, se é um parto cesariana, quando ela é cortada o cordão umbilical, é a primeira dor que ela sente, porque ela respirava pelo cordão da mãe dela. E de repente agora ela vai dizer, agora é comigo. Agora é comigo e eu vou ter que ir só, né? Então, aceitar, amar a realidade tal como ela é agora, é acreditar o quê? Que tudo que está agora, aqui e agora acontecendo comigo, é para minha evolução espiritual. Seja uma doença, seja um zumbido no ouvido, né? Eu posso dar um testemunho a vocês de que eu passei 5 anos com um zumbido no ouvido. E eu fui para muitos médicos e depois dessa cirurgia que eu fiz agora, do desvio do septo, o zumbido simplesmente sumiu. Então, assim, não é fácil você conviver com uma dor durante 5 anos. Não era algo simples, mas eu me ajoelhei de fato dentro de mim e disse, tem um propósito para isso tudo. Então, o que a gente vive aqui agora, gente, é também fruto desse pulsar do nosso coração de dizer, agora é a minha hora de ser feliz. Porque a mamãe já conseguiu o que ela já queria. Ela já realizou os sonhos dela. Qual foi o sonho da nossa mãe? Casar, ter filho, ter neto, ter uma casa. Tudo isso ela realizou. Ela pode não ter realizado de forma completa, ainda estar casada, de férias com o marido pela Europa, na Itália, na França, mas uma parte ela realizou. Então agora é a nossa hora de realizar. E aí a gente volta para o tema de ontem, né? Essa força da física quântica que pulsa no teu coração, que você concentra 100%. Por mim eu vou agora, por mim. É por mim. Sinto muito, mamãe, mas eu estou indo por mim. Sinto muito, irmã e irmão, estou indo por mim. Eu sinto muito, vó, mas eu estou indo por mim, né? O Bert Helling, ele sempre traz essas frases e sinto muito, eu libero o seu destino, eu aceito o seu destino difícil. Para quê? Para que a gente não se sinta culpado em dizer, puxa vida, a minha irmã morreu e eu estou aqui crescendo profissionalmente. Cada um teve o seu destino.
Cada ser humano, mesmo tendo nascido dentro de um sistema, cada um é individualmente chamado para o destino dele, o destino espiritual. É por isso que nós somos único e todo ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Que legal. Olha aí, que coisa linda. Ele trouxe até o autor aqui, ó. Chardin. Que bom, Marcos, que você trouxe aí essa frase. Isso é verdade, né? A gente precisa acreditar que é uma experiência humana apenas que a gente está aqui. Vai passar. E não é que ninguém quer morrer, né? Mas a morte, gente, ela é a linha mais democrática que eu acho que Deus, né? Vamos dizer Deus, para quem assim acredita, pode ter deixado para o ser humano. Porque não importa a tua conta bancária, não importa onde você mora, palácio, debaixo da ponte. Quando morrer, todo mundo vai estar no mesmo local, igualmente no mesmo local, né? Então, voltando, né? A gente vai conversando, vai entrando por vários assuntos. Então, amar a realidade tal como é um movimento de você ir em busca de reconciliar-se com a tua história de vida. E para a gente poder se reconciliar com a nossa história de vida, tal como ela foi, a gente precisa cessar dentro da gente os julgamentos, as condenações, os porquês que ele esteve ausente, o porquê que minha mãe esteve ausente, porquê que meu pai fez isso, fez aquilo, né? Essas experiências de relacionamentos humanos que a gente tem dentro do próprio sistema são relações kármicas que nós viemos viver exatamente com essas pessoas. Exatamente com esse pai, com essa mãe, você veio viver isso para você poder transcender, para você poder ir mais. Para que você traga esse karma e transforme em um dharma. E dharma é a iluminação. É aquilo que você disse assim, agora eu aprendi. Eu aprendi a me defender. Eu aprendi a ir mais através dessa dor. Esse é o segredo, gente. Ir mais além da dor. E deixar com cada um o fato do seu destino, o fato que aconteceu na sua história, né? E é por isso que o Bert, ele sempre conta, no seminário dele, contava, né? Eu sempre tenho uma imagem de que o Bert Hellinger, ele está vivo, pelo menos dentro de mim ele está. Então, ele sempre conta histórias. Então, o que é que as histórias significam, né, para a força mental nossa, para a programação neurolinguística da gente. Se a gente fica, né, acontece um fato na tua vida e você fica todo santo dia relembrando aquele fato de forma penosa, de forma, ai meu Deus, aquilo aconteceu. Essa história que você conta, ela entra pelo ouvido, vai para o teu cérebro e confirma. Ela continua triste. Hoje eu recebi um telefonema de manhã de uma pessoa, é claro que eu não vou dizer o nome, né? Ela falou que chorou muito hoje de manhã escutando aquela música, uma música, acho que é de Fafá de Belém, chamada Abandono. E ela perguntou se estava certo ela escutar aquela música Abandono. E eu fui escutar um pouco, é que eu não estou bem lembrada agora como é que é essa música. Eu fui escutar um pouco sobre a música. Nós temos que ter um pouquinho de cuidado com as músicas que a gente escuta, né? Porque às vezes a gente escuta uma música que vai mexer, porque tem determinadas músicas midiáticas que elas são preparadas psiquicamente para afundar você. Porque enquanto mais afundado você está, mais você vai necessitar de remédios, de terapias,
de muitas coisas. Você vai ficar preso até o próprio sistema capitalista, né? De dependências psíquicas e emocionais, né? Então, tem muitas músicas que às vezes eu canto nas minhas constelações, músicas até do Roberto Carlos mesmo, quando eu vejo que a dor está dilacerante. Por quê? Porque aí a gente abre a dor, depois que eu abrir a dor, que rasgar um pouquinho mais aquela ferida, aí eu coloco a luz do amor dentro daquela ferida, com uma música que eleve o nível vibracional da pessoa, né? Então, teve uma constelação que uma moça veio constelar, foi em Brasília, e a gente fez isso em grupo, e ela veio constelar a dor de uma separação, né? E daí eu cantei pra ela assim: você foi a melhor coisa que eu tive, mas o pior também em minha vida. Você foi o amanhecer, cheio de luz e de calor, né? Então, assim, houve um choro muito grande. Mas aí depois eu trouxe uma outra música, porque de fato ela precisava entender que ela estava guardando que ele tinha sido tudo para ela. Mas por quê? Porque ela estava colocando uma parte da vida dela na mão dele. Já a nossa vida é nossa. A nossa vida é nossa. A gente partilha com as pessoas experiências. É isso? Então, gente, aceitar, amar a realidade tal como é você transcender o que chega para você. Ah, Elisângela, chegou para mim uma doença agora. Tá bom, então vamos lá, vamos conversar com essa doença. O que é que você quer de mim, doença? O que é que você está querendo? Ah, às vezes a gente consegue escutar que a doença quer que você pare de comer muito açúcar e você volte a funcionar normal o teu organismo. Então, cada coisa que chega até você, cada fato, seja positivo ou negativo, é do teu merecimento. Se chegou uma coisa muito boa, abraça, recebe e vai. Se chegou algo que é dolorido, vai transcender essa dor. Vai transcender. Não é pai nem mãe que faz isso pela gente, não. Somos nós. Porque agora eu estou lidando com adultos, não é mais criança. Mesmo que dentro da gente, a gente tenha nossa criança ainda ferida, dolorida e amargurada. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Ontem eu peguei um resultado de exame book, tá tudo bem nesse exame. Aí eu falei assim, gente, isso aí tá me apontando para alguma coisa. O que você quer me falar com isso, exame? É muito interessante. Agora você veio materialista. Que coisa linda! Não, isso também, eu vim conversando ontem. Falei, gente, isso quer falar alguma coisa. Aí você faz uma fala dessa, eu falei assim, não, é isso mesmo, cheguei, tá vendo? Poxa vida, que coisa linda, Então, tudo que acontece, gente, sentem para conversar. No meu primeiro canal de YouTube, o nome era Programa Conversando com a Dor, porque eu tinha um costume com os meus sobrinhos de quando eles caíam, eles começavam a chorar, principalmente um dos sobrinhos, né? Hoje ele já é um advogado. E eu dizia assim para ele, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar com essa dor. Diga, pergunte assim, dor, você tá doendo e tá ruim essa dor. E aí ele dizia, né? Tá doendo, tá ruim, dizia chorando. Aí eu dizia, depois que eu via que ele desabafava, colocava a raiva para fora, porque a raiva tem que ser colocada para fora. Aí eu dizia assim, agora diga assim para essa dor, dor, eu aprendi uma coisa com você. Aí eu perguntava a ele, o que foi que tu aprendeu com a dor? Aí ele disse assim, eu nunca mais subo naquele muro alto demais. Olha que coisa legal, não é? É a conversa, gente, a conversa lúdica com a nossa criança interior que a gente tem que ter. Eu curei muitas coisas minhas olhando para o espelho. Colocava uma vela, o espelho no chão, a música Enya Kennedy e começava a perguntar, vamos, Elisângela, o que é que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo com você? Você sabe, me responda.
Por quê? Porque o nosso eu superior, ele sabe todas as respostas das nossas dores, das nossos questionamentos, das nossas quietudes. Então a gente precisa ir lá conversar com as nossas emoções. Porque você pode se concentrar 5 minutos perguntando para você. Você centra e pergunta: o que é que está te angustiando hoje? Que fato é esse que te deixa inquieta? E depois que você perguntar, vai lavar tua louça, vai varrer tua casa, vai fazer tua depilação, vai fazer tua massagem. Gente, parece mágica. Chega, sai do inconsciente para o consciente. Isso é sinapse cognitiva. Se você pega a tua mente cognitiva e questiona, tá tudo aqui no inconsciente. O inconsciente vai trazer. Às vezes até eu peço para os meus clientes, quando eles vão vir fazer constelação, eu digo assim, começa a se questionar em casa. O que é que eu quero constelar? Qual a minha maior dor que eu queria? O que é que está mais travado na minha vida? Porque quando ela começa a se perguntar, quando ela chega para mim, ela já chega com o foco pronto para a gente curar. Eu abro o caminho, o fluxo da constelação bem mais rápido. Entendeu? Então, esse questionar é simplesmente maravilhoso. É o que Piaget, Vygotsky faz com as crianças, né, na área da educação. Eu sempre peço ao universo que me mostre respostas através de livros e vem cada um ao encontro. Perfeito, perfeito. Isso é intuição. Isso é teu eu superior. O eu superior da gente, está ligado diretamente à nossa essência divina. É por isso que chega as respostas. Estava me perguntando esses dias o motivo de ter fraturado o pé. Qual foi o pé, o direito ou o esquerdo? Uma das percepções que tive foi do receber o direito, pai. O carinho da minha mãe. Vim para a casa da minha mãe. Olha, quebrar, tudo que se quebra, osso, tudo que é osso no nosso corpo tem a ver com o nosso pai, tá? É bom ir para o colo da mãe, porque é lá que foi formado você, junto com esse homem, né? Então, quebrar o pé, exatamente o direito, que tem na terapia holística, tudo que é direito é masculino. Então, isso tem a ver com o pai. Elisângela, quer dizer que ainda não estou resolvida com meu pai porque eu quebrei meu pé direito? Não, não é isso, né? Você tá, às vezes a gente para se resolver precisa quebrar o pé, para dizer agora eu não quebro mais. Agora eu me firmo. Agora eu não quero mais passar por essa dor. Porque ir quebrar o pé, às vezes, é uma simples carência que está dentro da gente. E, eu vou quebrar o pé para poder alguém cuidar de mim, né? Então, é assim mesmo. É aos pouquinhos que a gente vai se curando. Não precisa curar tudo de uma vez. E a gente vai chegando nesses entendimentos. Alguma pergunta mais? Quando não conseguimos aceitar uma situação, o que acontece? Você vai viver numa guerra, numa luta constante. Eu não aceito que o meu marido me traiu. Já foi. Já foi fato. Quando a gente diz eu não aceito, a gente está... Eu vou mudar só a frase, tá? Eu não vou dizer o nome aqui porque eu tô gravando, né? Viu, amada? Me escuta, eu vou só mudar a frase, ó. Você disse assim, quando a gente não consegue aceitar uma situação, o que podemos fazer? Isso que não aceito. Ó, eu fui vítima dessa situação. Gente, tá apagando a luz aqui distante. Eu fui vítima dessa situação. Eu não aceito, porque eu tava aqui parada e essa pessoa veio e fez isso comigo. Isso é o movimento do quê? Egóico. Eu não mereço ser maltratada. Mas, dentro da força dos relacionamentos humanos na constelação familiar, as relações se dão 50-50, 50%, 50%. Eu tenho uma amiga que ela chegou na minha casa e ela teve uma inveja e roubou minha roupa.
tem algo dentro de você que queria ser roubado, energeticamente. E ela veio e cumpriu. E assim também são as traições. Às vezes as pessoas vêm constelar comigo, ai, meu marido me traiu, 3 anos de casado, houve traição e tudo mais. Quando começo a constelar, tá lá, sabe o quê? A mãe dela foi traída, a avó dela foi traída, e ela não se sente na força de dizer, eu posso viver uma relação saudável. Então ela arranja energeticamente forças para ser traída, para se sentir igual a quem? Ao clã feminino de traídas. Então, amada, quando a gente não aceita uma situação, é porque a gente está se colocando como vítima. E nós não somos vítimas de absolutamente nada. Mesmo que você não tenha consciência, tem uma memória inconsciente que fez você atrair exatamente isso que aconteceu e que você não aceita. Como fazer para atrair um relacionamento com um homem que tem energia masculina predominante? Curar o pai dentro de você. Aceitar, papai. Você é fraco, eu sei, papai. Provavelmente você escutou falar muito que seu pai é fraco, que o masculino dele é fraco. E daí você, dentro da sua alma, você falou assim, bom, se o meu pai é fraco, eu vou lá arranjar um homem igual a ele, para poder eu honrar meu pai, né? Já que mamãe disse que papai era fraco, então eu vou arranjar um homem bem fraco, para eu mostrar que eu amo meu pai do jeito que ele é, bem fraquinho. Então, quando você disser, papai, eu aceito você do jeito que você é, com a quantidade de força que você consegue ter, aí vem um homem masculino, com toda a força masculina. Certo? Que mais? Gosto de responder essas perguntas assim. Ai. Que mais, gente? Tem alguma pergunta a mais? Então, vamos abrir uma constelação? Vamos lá? Vou só me despedir aqui do pessoal, porque constelação não pode ser gravada. Então, gente, é isso. 3º dia do workshop Ali Constelar. Agradeço a todos aí que assistiram. Esses vídeos vão estar postados no meu YouTube, no meu canal do YouTube, que se chama agora Papos Sistêmicos. Aguardo todos vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau.